Olá, este é o segundo vídeo da Maratona Impulse. Cuidados essenciais em uma entrevista. Primeira dica, prepare a sua memória com antecedência. O que isso quer dizer? Puxe na sua memória todas as experiências profissionais que você teve, como que aconteceu as situações profissionais, para que na hora da entrevista você saiba detalhar as suas experiências profissionais. Dica 2. Se não tiver experiência com o cargo proposto, lembre-se de contar as experiências que você já teve relacionadas a outras funções. Ou ainda, se é o primeiro emprego, lembre de contar das experiências que você teve em grupos de estudo, na faculdade, em apresentação de trabalho. Aqui nessa etapa é importante porque o recrutador vai observar como que você se adapta às situações e como que você reage mediante aos acontecidos. Dica 3. Utilize o método estrela. O que é esse método estrela? Ele chama método STAR. S de situação, T de tarefa, A de ação e R de resultado. Sempre que você for contextualizar uma situação, lembre deste passo a passo. É importante porque o recrutador assimila a sua forma de pensamento lógico e a forma como você contextualiza os acontecimentos da sua experiência profissional. Dica 4. Termine as falas sempre com palavras e pensamentos positivos. Claro que nem sempre a gente tem experiências totalmente positivas, mas sempre que detalhar algo acontecido em alguma empresa, em alguma função ou em algum cargo, termine contextualizando o que trouxe de positivo para você, em questão de aprendizado, em questão de te fazer mudar de ciclo. Isso vai fazer com que o recrutador ou o dono da empresa consiga vincular mais perguntas para te conhecer ainda melhor. Passo 5. Demonstre raciocínio lógico, principalmente quando vier aquelas perguntas que parecem muito absurdas. Por exemplo, quanto pesa uma girafa? Acreditem, existem vários processos seletivos que existem esses tipos de pergunta. E às vezes a gente pensa, por que saber quanto pesa uma girafa? Na verdade, nem sempre a gente vai saber com certeza e precisão, mas o recrutador quer avaliar o seu processo de análise lógica do contexto que acontece, do contexto em que ele traz para você. Então, por exemplo, você pode pensar, uma girafa, não responda, não imagino, não faço ideia. Tente contextualizar. Use uma regra de 3, pense em formas de poder dar uma resposta sem ficar com a cara amarela. Dica 6. Evite ficar paralisado diante da resposta, seja ela qual for. Por exemplo, nessa situação que citei acima, uma pergunta que talvez não tenha muito dentro do contexto exato da função. Procure formas criativas para responder, não formas viajantes, mas sim dentro do que você sabe, dentro do que você já vivenciou, para trazer uma resposta. Dica 7. Faça sua lição de casa. O que é isso? Nem sempre quando a vaga é divulgada, a empresa de recrutamento ou o líder, né, ou nesses canais que a gente tem de contato de divulgação de vaga pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, divulgam a empresa. Eles geralmente divulgam a vaga e as necessidades e perfil para essa vaga. Então, antes de ir para a entrevista, se está lá, por exemplo, a função auxiliar administrativo, vamos supor que tem o setor, né? Geralmente tem lá agropecuária ou empresa de tecido. Procure saber o que um auxiliar administrativo
Pode exercer em uma fábrica de tecido, em uma empresa que vem do ramo agropecuária. Faça esse dever antes de ir para a entrevista. E, juntamente, vincule as habilidades e as experiências que você tem. Importante, cuidado para na hora de você relatar sobre a empresa, você não se confundir com a marca. Porque você pode até não saber, até o ato da entrevista, qual é a empresa. Mas antes de falar, de buscar suas habilidades, provavelmente o recrutador vai falar para qual empresa é a vaga. E tente buscar na memória, né, na sua vivência, as experiências que você já teve com essa empresa. Ter cuidado para falar, por exemplo, você vai vir trabalhar na Coca-Cola. Ter cuidado, eu bebo a Coca-Cola, né? Ter esse cuidado de não confundir a empresa com a marca, porque isso vai te auxiliar ao desenvolver e falar da experiência que você tem com a empresa. A Coca-Cola é uma empresa que tem vários programas de benefícios para o funcionário. Então, tente usar, né, o conhecimento que você tem prévio para poder falar dessa empresa. Agora, acontece muito de haver a segunda etapa do processo seletivo, o candidato já saber qual é a empresa e mesmo assim ir sem conhecer a história da empresa. Tentem sempre fazer esse dever de casa antes de ir para a segunda etapa. Conheçam da empresa, quantos funcionários, há quanto tempo existe, como que foi fundada essa empresa. Geralmente, hoje, todas as empresas têm site, né, redes sociais. Ok? Dica 8. Faça boas perguntas. Não é só o recrutador ou o dono da empresa que pode fazer perguntas. Você, candidato, também pode fazer perguntas. Claro que aqui a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer perguntas que a gente não tem necessidade de saber. Como, por exemplo, quanto é o rendimento da empresa? O que isso, enquanto funcionário, vai impactar nas suas atividades? Mas, por exemplo, como que funciona o planejamento, né, de promoção da empresa? Como que funciona, se tem cargos e salários? São perguntas ótimas para que você também interaja com o recrutador. Dica 9. Sinta-se no Big Brother. Como assim, Milena? Sinta-se no Big Brother. Sim, desde o momento em que você chega na empresa, que passa por uma recepção, você está sendo avaliado. O seu jeito de comportar, o seu jeito de se manifestar, como você fala. Então, fique atento a todos esses comportamentos que antecedem também antes da entrevista. Dica 10. Tenha cuidado e coerência com as suas redes sociais. Hoje em dia, todos os recrutadores pesquisam sobre você nas suas redes sociais. Não fale em uma entrevista, eu não bebo. E lá no seu Instagram ou no seu Facebook cheio de fotos de você bebendo. Busque sempre essa coerência do que você é real, do que está exposto nas suas redes sociais. Dica 11. Nem pense em mentir. Porque os recrutadores, eles estão treinados para perceber e diagnosticar esse descontexto na fala e na presença de vocês enquanto estão na entrevista. Então, sempre falem a verdade. Sempre falem o que realmente aconteceu, mesmo que você não tenha todos os requisitos da vaga. Dica 12. Tome cuidados essenciais. A roupa com que você vai em uma entrevista é muito importante. Não precisa ser uma roupa de festa, mas tente sempre buscar alinhar o seu modo de vestir com o cargo proposto. Se é um cargo administrativo, vá mais formal. Se é um cargo, por exemplo, para uma academia, você pode ir de roupa de ginástica, tênis, porque é algo que está alinhado com o cargo. Sempre busque por roupas mais neutras,
mais básicas, para que você também se sinta confortável durante a entrevista. Dica 13. Seja você mesmo. Sempre. Várias pessoas me perguntam: Milena, qual é a dica que você acha mais importante? Esta, seja você mesmo. Nenhum cargo é a qualquer custo. Tem que ter a ver com o que você quer de legado de vida, do que você tem se proposto a construir. Então fica aqui a dica. Dica bônus! Delícia! Tem acontecido muitas empresas as entrevistas online. Então segue aqui alguns passos que é importante para que você também fique atento nessas entrevistas online. Primeira dica: garanta uma boa conexão da sua internet. Quando o recrutador ligar agendando ou mandar um e-mail ou WhatsApp agendando a entrevista, certifique-se de que a sua internet está muito boa, para que não cause nenhuma interrupção na hora da entrevista. Dica 2. Escolha bem o local onde você vai fazer essa entrevista. Um fundo mais neutro, mais organizado, que não haja tanto barulho, para que você também não seja prejudicado pelos ruídos ou pelo contexto como um todo do local que você esteja. Dica 3. Defina o equipamento adequado. Se você for fazer uso do WhatsApp e for usar do celular, outra plataforma, outro aplicativo para que essa entrevista aconteça, busque o aparelho em que você tenha certeza de que essa conexão vai fluir tranquilo. Se for o notebook, se for o tablet, se for o celular, se programe antes para que essa entrevista ocorra com muito sucesso. Dica 4. Saiba se portar diante da câmera. Não fique jogando o cabelo, não fique expondo demais, Tente ficar de uma forma que você vai se sentir confortável, mas que também que você passe algo de si através desses comportamentos. Dica 5. Pense no seu visual. Não vá descabelada, não vá, por exemplo, com uma roupa decotada. Pense em uma roupa que vá passar credibilidade e que você também vai se sentir confortável, porque ele está vendo você através desse mecanismo que você escolheu para que essa entrevista acontecesse. Dica 6. Desligue outros programas, outros celulares que possam tirar o seu foco da entrevista enquanto ela aconteça. Dica 7. Tenha papel e caneta por perto. Por quê? Vai que ele vai te fazer uma pergunta ou te mandar uma atividade ali pelo vídeo, ao vivo, e você tem que falar: peraí que eu vou pegar um papel para eu anotar. Isso já diz de algo que você não se organizou. Você pode perder ponto. Dica 8. Tenha certeza que você desligou o aplicativo, que você encerrou a entrevista antes de começar a conversar com alguém que esteja perto ou a falar da entrevista, porque o recrutador pode ainda estar conectado e ouvir o que você traz da sua percepção. Se você gostou desse vídeo e acredita que pode acrescentar na sua vida, curta aqui, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui. E ainda, convide seus amigos para poder assistir. Divulgue a nossa Maratona Impulse. Grande abraço!